Boa noite, meninas. A gente vai mais uma vez estar reunidas para meditar a respeito da palavra de Deus. Estamos no livro de Isaías e estamos avançando. Capítulo 23, um capítulo relativamente curto e que segue profecias de destruição, né, de juízo contra as nações pagãs em redor de Israel. Vamos orar, apresentar a Deus essa meditação e pedir que o Espírito Santo esteja conosco, abrindo a nossa mente e nosso entendimento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos por mais uma noite onde estamos reunidas em Tua santa presença. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deixou, por esse livro tão rico, tão incrível, por essa carta tão apaixonada que o Senhor escreveu para cada uma de nós. E que o Senhor venha falar conosco dentro da nossa necessidade, através desse texto sagrado. Tira, meu Pai, essas linhas do papel e faça com que o espírito delas venha penetrar em cada uma de nós, fazendo a transformação que é necessária para que possamos ser cada vez mulheres melhores para servirmos ao Senhor com a excelência do Espírito. Entregamos essa meditação em tuas mãos. Desde já nós amarramos e repreendemos todo o mal, que nada venha tirar a nossa concentração, que nada possa tirar da gente o que o Senhor preparou para nós essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Capítulo 23. Deixa eu catar aqui meu óculos. Aqui. Verso 1. A carga de Tiro. Na sua versão pode estar aí a sentença de Tiro, né? A sentença contra Tiro, o peso de Tiro. Gemei, vós, navios de Tarsis, porque ela está devastada, então não há abrigo, não há entrada nela. Desde a terra de Quitim, isto é revelado a vocês. E em outra versão a gente vai ter assim: lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nada nela, nenhuma casa, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. A gente vai ver Quitim, como possa estar na sua versão, ou Chipre, como sendo a mesma cidade. E a gente sabe que Chipre, na verdade, era uma ilha que ficava lá no Mediterrâneo. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem, só para dar uma ilustrada para a gente. De onde é Tiro, onde ficava, né? Tiro. Existe, inclusive, essa cidade ainda hoje, mas não como Tiro. É chamada de Ersu. E aqui está. Dá para ver aí? A imagem abriu para todo mundo agora. Ok, pronto. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Dentro da terra de Canaã, a gente vai ter o povo fenício. Sidom e Tiro são cidades importantíssimas que pertenciam à Fenícia. Quando Israel entra na terra de Canaã e toma posse daquela região, justamente a tribo de Aser fica responsável, né, tem o direito de dominar aquela região, aquela terra. E o que a gente vai ver é que Deus manda eliminar todos os povos cananeus. E a gente sabe que Israel não vai cumprir essa ordenança. Israel vai tentar usar esses povos, tanto cobrando tributos ou mesmo escravizando-os. E aqui está, na terra de Assé, o mal continua lá plantado. Sidom e Tiro. Por que o mal está plantado, pessoal? Porque todas as nações, todos os povos cananeus da terra de Canaã
eram povos idólatras, que buscavam a, a sua soberania, a sua autonomia, suas bênçãos em deuses que não eram deuses. Por isso, Deus disse para Israel eliminar todos os povos que haviam ali. Israel não obedece, a gente já sabe a bagunça que vai virar, porque Israel vai se envolver, se misturar com a idolatria daquelas nações. E a gente não tem, pelo menos aqui nesse mapa, tá? A gente não tem Tiro sendo esmiuçada. Mas Tiro, pessoal, era um porto que ficava, de fato, no continente, ok? Mas tinha uma ilha também próxima, coisa de 800 metros, menos de 1 quilômetro afastado da costa. E a gente tinha a ilha de Tiro, e aí a gente tinha o porto de Tiro, onde ficava a cidade principal, tá certo? Então, aquela ilha era uma extensão, porque isso interessa ao longo do texto, a gente vai ver. Tiro era, então, uma cidade fenícia, com hábitos pagãos, uma cultura pagã, porém, um porto mercantil importantíssimo. Inclusive, toda a todo escoamento, de matéria-prima, de mercadorias, enfim, dessa região aqui, da Fenícia, né, do Líbano, acabava vindo para esse porto, de modo que Tiro é uma cidade muito rica, tá certo? E a navegação aqui no mar Mediterrâneo era extremamente explorada, tá certo? Porque atendia aquela parte lá da Europa, atendia também ao continente africano, e, enfim, todo o comércio passava principalmente por ali. Tinham outros portos? Tinham, mas esse era o maior porto na época, uma cidade realmente rica. O texto vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas ele fala assim: Gemei, ó navios de Tarsis. Tarsis é uma cidade que ninguém sabe dizer exatamente onde era. A maioria dos estudiosos acreditam que era uma cidade espanhola, mas ninguém tem certeza, pessoal, onde fica Tarsis. Então, não vou nem ficar ventilando muito a respeito disso. Mas, enfim, navios de Tarsis indica que Tarsis também tinha um porto, tinha uma frota naval interessante, mercantil interessante, e essa frota passava, né, por todo o Mediterrâneo e chegava a Tiro. Né? Tudo passava por aqui, pessoal. Mal comparando, a gente tem hoje no Brasil um dos maiores portos que nós temos no Brasil, o Porto de Santos. Então, tudo que vai entrar no nosso país, a maior parte, tudo não, é exagero, mas a maior parte das mercadorias importadas que vem pelo mar vai para o Porto de Santos, né? A maior parte das mercadorias do continente sul-americano parte do Porto de Santos. Então, vem da Colômbia, drogas da Colômbia, vai para o Porto de Santos, tá? As mercadorias da Argentina, etc. Enfim. Então, só para a gente entender a importância de um porto como esse. Um porto como o de Santos eleva São Paulo a uma cidade cosmopolita, entre as maiores do mundo. Então, tenha essa noção que Tiro era uma das cidades mais ricas daquele mundo conhecido na época, né? Só para a gente entender como, de fato, era importante e riquíssima. Gemei vós, navios de Tarsis. Então, os navios que iam parar ali gemam. Por quê? Porque Tiro está devastada. Lá não há abrigo e não há entrada nela. Desde a terra de Quitim ou Chipre, isto é revelado a eles. Em outras palavras, vocês que estão aqui no mar, querendo abarcar, né, aportar
em Tiro, lamentem, porque aqui vocês não vão conseguir parar. E mesmo que vocês tenham como parar, esquece, não tem ninguém lá para atender vocês. Aquele grande comércio, aquela grande movimentação, todo aquele aporte financeiro, não, isso não existe mais. Então, lamentem, porque vocês estão com suas mercadorias aí, vocês vão ter que dar um jeito de mandar para algum outro porto, alguma outra rota, para que vocês possam fazer seus comércios. Né? Verso 2: estai calados, vós, habitantes da ilha, tu, os comerciantes de Sidom, que atravessam o mar, têm abastecido. Então, quando ele fala aqui, ele já está falando da ilha. Percebe? Por isso que eu falei que Tiro tem uma parte continental e ele tinha uma ilha também. Então, primeiro, ele vai falar do porto. Ele aponta para os navios, fala do porto. Porto necessariamente tem de estar no continente. Quando a gente fala continente, vamos lá, tem que estar na terra, tá certo? Aquele negócio de terra à vista, é o continente, tá certo? O porto tem que estar na terra. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, estai calados, vós, habitantes da ilha, porque tinha uma ilha também. Tu que os comerciantes de Sidom, que atravessavam o mar, têm abastecido. Então, Sidom já é uma cidade, segunda cidade mais importante da Fenícia, onde também existia um comércio muito grande. As rotas, esse mapa não mostra, mas existiam muitas rotas, né, de Sidom para o Oriente Médio, para aquela área ali da Babilônia, Elão, da Pérsia, ok? Descendo para cá também, para cá, para parte de Israel. Lembra que aqui está a Síria. Todas essas nações, pessoal, estavam envolvidas, elas precisavam escoar a sua produção e precisavam receber também mercadorias importadas. Né? Precisavam de um porto que suprisse as suas necessidades. Além do porto, uma cidade mercantil importantíssima era também Sidom, ok? Então, elas estavam atreladas, pertenciam a um mesmo povo, inclusive quem funda Tiro é Sidom. Sidom é a cidade primária, mas o porto vai acabar tendo uma como é que a gente pode falar? Vai ser mais importante, vai ser mais importante, vai ter uma relevância muito maior dentro daquela nação, tá certo? Mesmo que a Sé esteja dominando essa, essa essas terras, ainda a gente vai ver uma certa independência. Estarão submetidos à Sé, mas essas nações, ou melhor, essas cidades, elas vão continuar existindo com os seus povos originais, nativos, certo? E a Sé vai tirar proveito delas, mas elas vão continuar lá existindo. Então, tanto a parte continental quanto a ilha de Tiro, elas acabam sendo destruídas. E por grandes águas, a semente de Sior, a colheita do rio é o seu lucro, e ela é um mercado de nações. A gente vai ter aqui em outra versão, através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Então, a mercadoria que vinha lá do Nilo, lembra que o Nilo, ele começa lá no meio do Egito, no meio lá do continente africano, né? E vai ter a terra de Cuxi ou Etiópia, né? O Alto Nilo, e depois vai para o Baixo Nilo, né? Que vai se aproximando do Mar Mediterrâneo, o Egito em si, que a gente já ouviu falar tantas vezes, e ele sai cortando o Egito.
Pronto, todo aquele escoamento do Alto Nilo, vai passando lá pelo Baixo Nilo, até chegar no Mediterrâneo, vinha e subia e vinha para cá. Inclusive, de Tiro e Sidom, lembra que tinha as madeiras, o cedro, com que foi construído o palácio de Davi, depois foi construído o templo de Salomão, a madeira veio justamente saindo do porto de Tiro. Vinha para cá para baixo, para um outro porto que havia aqui, o porto de Jope, né? Mas, enfim, só a título de curiosidade, para vocês verem como era importante esse porto. Recebia, então, esse nome, aqui na King James, Mercado de Nações, aqui na NAA, Feira das Nações. Então, todas as nações negociavam ali, nesse porto, nessa cidade. De tal modo que, envergonhada se tu, ó Sidom, porque o mar tem falado, precisamente, a força do mar, dizendo: eu não entro em trabalho de parto, nem dou luz a crianças, nem alimento jovens, nem crio virgens até a idade adulta, conforme o relato referente ao Egito. Então sentirão eles profunda dor ao relatar sobre Tiro. Quando ele fala aqui, envergonhada és tu, Sidom, é uma forma genérica de se expressar a respeito de toda a Fenícia. Como Sidom era uma cidade muito importante, quando ele fala Sidom, é como se ele estivesse se referindo também a toda a Fenícia. É como, muitas vezes, o texto acaba falando de Jerusalém, e a gente sabe que não é só a cidade de Jerusalém, está se reportando a todo aquele povo de Judá, muitas vezes também se referindo a todo o povo de Israel. Nesse momento, quando ele fala Sidom, está se referindo a toda a Fenícia. Então, ele diz assim, que o mar tem falado exatamente isso aqui. Eu não entro em trabalho de parto, né? Não dou luz a crianças, não alimento jovens, nem crio virgens até a idade adulta. O crescimento da cidade foi paralisado. Não tem mais um povo. De modo que a Fenícia está sendo envergonhada. Esse povo foi destruído. Primeiramente, quem faz isso é até a Síria. A Síria vai lá ter sempre um confronto com a Fenícia também, que a Síria teve confronto com um bando de nação. Vai ter um confronto com a Fenícia. Porém, a Fenícia vai resistir, diferentemente do resto de Israel, a Fenícia vai resistir ao cerco assírio. Mas quando vem a Babilônia, aí sim, aí ela padece. Quando vem o reinado de Alexandre o Grande, aí pronto, destruição total, tá certo? Mas aqui a gente já vê a Síria, perdoa, a Fenícia padecendo, tendo seu principal porto sendo destruído, seu principal meio de construção, de crescimento, de riquezas sendo destruído. Conforme o relato referente ao Egito, então sentirão eles profunda dor ao relatar sobre Tiro. Todas as nações vão ficar entristecidas, vamos dizer assim, com isso, porque mexer com o bolso da galera, né, pessoal? Pô, se eu tinha naquela cidade fortes parceiros comerciais e eu não tenho mais aquela cidade, eu tenho que esperar um outro porto ser construído, outras rotas serem construídas. Entende que o processo de distribuição de mercadorias fica complicado. Para a gente que é consumidor, isso parece não fazer nenhum sentido. Mas para quem é produtor, isso é extremamente problemático.
porque pode levar à perda de toda uma produção. Imagina que sai de lá do Nilo uma carga de cereal. Tem prazo de validade? Tem prazo de validade. Aquela zorra não é para sempre. E aí, dentro daquele prazo de validade, eles já sabem como trabalhar, como armazenar, como guardar, para resistir àquele tempo. Ninguém avisou a eles que Tiro foi destruída. Aí, quando eles estão se aproximando, procura o porto, tudo é destruído. Pedra sobre pedra, não tem gente, não tem ninguém, as casas foram destruídas, o povo não existe. Não tem nem mais uma população ali crescendo. Quando eles descobrem, já aconteceu. O que vai fazer com essa carga? Como é que a gente vai agora distribuir isso? É algo complicado, não é fácil. Como é que ele vai parar um navio em qualquer lugar, em qualquer praia? Não existe, não é assim, né? O navio, ele tem um determinado limite até onde ele pode se aproximar da costa. Se aproxima demais, ele encalha, né? Se ele guarda a devida distância, como levar essa produção de lá para cá? Então, são coisas complexas. Eu não tenho mais essa estrutura performada. Como é que eu vou fazer isso agora? Né? Então, para o produtor, isso era complicado. Agora, imagine as cargas chegando da Espanha, de Portugal, das nações ali da Europa, aquelas cidades ali da Europa, da Grécia, da Itália, da África, da Etiópia, tudo chegando lá. E onde é agora que a gente vai? Como é que a gente vai fazer a distribuição dessas cargas? Por isso que ele começa aqui, né, no início de tudo, gemei, vós, navios de Tarsis, porque realmente ia ser complicado. E ele vai repetir isso aqui, né? Atravessai vós para Tarsis. O próprio texto meio que dá uma saída. Em vez de vocês permanecerem aqui em Tiro, vão agora para Tarsis. Vão criar uma outra rota comercial. Gemei vós, habitantes da ilha. Que ilha? Ilha de Tiro, como eu falei. Tinha parte continental e tinha parte da ilha. É esta sua alegre cidade, cuja antiguidade é de dias remotos, seus próprios pés a levarão para bem longe, para uma estadia temporária. O que significa isso? Era uma cidade que estava aí constituída há muito tempo, certinho? Maravilha. Tão bem constituída que era extremamente rica. Era um comércio muito sólido, tudo muito bem definido. A Feira das Nações, todo mundo ia para lá. E aí o texto fala, seus próprios pés a levarão para bem longe, só que agora fugindo. Para uma estadia temporária. Por quê? Porque eles estão fugindo, eles não estão indo para casa, eles estão fugindo. Bom, antigamente, eles faziam o contrário. Seus próprios pés levaram eles para lugares longínquos, onde eles tinham suas, como é que fala? Cidades conquistadas. Não são bem cidades conquistadas o que eu quero dizer. Mas ali eles... Quem lembra o termo aí, pessoal? Quando a Inglaterra, por exemplo, foi para colônias, né? Então, eles tinham colônias, a Fenícia tinha colônias em outros lugares. A Fenícia tinha colônias em outros lugares. Por quê? Porque eles cresceram tanto que eles podiam se dar o luxo de criar colônias em outros lugares. Não necessariamente dominando aquele povo, mas controlando o comércio daquele lugar, certo? Então, antes era esse o sentido do crescimento. O que agora acontece é eles com seus próprios pés fugindo para algum lugar onde eles pudessem ser acolhidos. Quem tem criado este conselho contra Tiro, a gloriosa cidade, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são os honrados da terra?
Quando ele fala de príncipes e negociantes honrados, na sua versão pode estar assim, ó. Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. Não é que ela distribuía coroas no sentido de fazer novos reinos, mas as pessoas que negociavam ali, elas adquiriam esse nível de importância. Por quê? Porque era um comércio muito próspero, tá? Então, as pessoas que chegavam lá e conseguiam fazer seu comércio, cresciam e prosperavam de tal forma que eles ficavam extremamente importantes, né? Cujos negociantes são os mais nobres da terra. Mostra realmente, pessoal, que não era qualquer lugar, era uma cidade muito especial. E aí o profeta pergunta: quem decretou isso sobre Tiro, a alegre cidade, a grande cidade? Mostrando que essa cidade, ou melhor, provocando o pensamento delas. Quem decretou isso sobre vocês? E como vocês acabam sofrendo essa situação, essa destruição, já que vocês eram tão ricas? O Senhor dos Exércitos tem proposto isso, para manchar o orgulho de toda a glória e para trazer em direção ao desprezo todo honrado da terra. Para mim, esse é o versículo-chave desse texto. Porque que Tiro está sofrendo essa situação? O que aconteceu para que Tiro sofresse isso? Fora o fato de que, de fato, eles eram uma nação idólatra, a gente vai perceber que a Fenícia acaba se tornando arrogante e orgulhosa, que nem as demais nações, pessoal, a Síria, Babilônia, Egito, achando que sozinhas, sem Deus, não vou dizer sozinhas, sem Deus, sem o Deus de Israel, elas são capazes de ser tudo aquilo que elas são. Sendo que era o próprio Deus de Israel quem decretava o crescimento ou o abatimento de todas essas nações. Então, o texto provoca. Sabe o que vai acontecer? Isso é profecia, né? Profecia. Não aconteceu. Então, quando acontecer, tem que acontecer para que o Senhor venha a ter o seu nome glorificado, credibilizado. A palavra que sai dele, de seus profetas, acontece para que haja essa confiança na palavra de Deus, então tem que acontecer. Isso ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, eles vão se lembrar. Olha, isso aconteceu porque nós fomos orgulhosos, arrogantes, e a gente acreditou que poderíamos estar aqui, tendo toda essa grandeza, toda essa opulência, toda essa abundância, sem o dedo de Deus. Atravessa a tua terra como a um rio, ó filha de Tarsis. Não há mais força. No sentido filha de Tarsis, não é que de fato Tiro era filha de Tarsis, mas que os negócios que Tarsis fazia com Tiro beneficiava demais, fazia Tarsis crescer, Tarsis não, Tiro crescer e prosperar. Atravessa a tua terra como a um rio, não há mais força. Ele estendeu sua mão sobre o mar, ele sacudiu os reinos. O Senhor tem ordenado contra a comerciante cidade para destruir as fortalezas daquele lugar. Quando a gente vê lá em Gênesis, logo no comecinho, a gente vê que Deus não aprova muito a ideia de edificação de cidades.
O texto aqui, claro que ele vai deixar o homem seguir a revelia, enfim, à vontade, mas depois vem as punições. Mas você vê que o texto fala assim: o Senhor tem ordenado contra a comerciante cidade. Além de ser uma cidade, é uma cidade que vive em prol do dinheiro. E uma cidade que, além de viver em prol do dinheiro, longe de Deus. E o Senhor tem ordenado contra a cidade comerciante para destruir as fortalezas daquele lugar, destruir aquilo que poderia prover proteção e segurança. Quem vai protegê-los agora? Seus falsos deuses? Seus falsos deuses não estão permitindo nem que seus muros fiquem de pé. E ele disse: Tu não mais te alegrarás, ó tu, virgem oprimida, filha de Sidom. Quando Tiro é destruída, e vamos ver aqui Sidom mais uma vez como Fenícia, tá, povo lindo? Quando Tiro é destruída, né, a sentença que é contra Tiro, isso vai ter uma repercussão muito grande em toda a Fenícia. De modo que aquilo que trazia riqueza para aquela nação não existe mais. É muito tranquilo a gente pensar que eles vão ter um impacto na sua economia. Esse impacto econômico vai repercutir também no remanescente de seu povo. É uma cidade que vai ficar empobrecida. A gente já viu que parte vai fugir, vão fugir dali, né? Por que Tiro vai ser destruída? Como? É o dedo de Deus que cai lá, um raio, buf! Não, são nações inimigas que vão lutar para destruir essas grandes cidades. Nações inimigas. Enquanto essas nações estão invadindo e as guerras estão acontecendo, parte desse povo vai fugir. Vão procurar nos arredores lugar para se esconder. E quando eles estão fazendo isso, eles vão observar que tudo que dava a eles uma segurança, uma garantia, está caindo por terra. O que sobrar dentro dessa nação vai cair em miséria. A cidade que era alegre vai contrastar com a tristeza. Levanta-te, atravessa em direção a Chipre, ou Quitim, como possa estar na sua versão. E Chipre era uma colônia da Fenícia. Então vai lá, vai para Chipre. Já ia ficar complicado, né? Porque Chipre é uma ilha. Como é que eles vão para essa ilha? Se o seu porto foi destruído, é de se pensar que seus navios também foram destruídos. Também não haverá descanso lá para ti. Mesmo que você vá para as colônias, para as terras que vocês acreditam que possam lhes dar algum socorro, lá não vai haver descanso para vocês, não. Lá também vocês vão ser perseguidos. Eis ali a terra dos caldeus. Este povo não existia, até os assírios afundarem para aqueles que habitam no deserto. Qual foi a primeira potência que a gente vê nos textos bíblicos inimigos de Israel? A Síria. A Síria não conquistou coisa pra caramba? Fundaram cidades fortificadas, tinham um grande exército, construiu um patrimônio, tá? Construiu um patrimônio. E aí está aqui falando dos caldeus. Esse povo não existia, até os assírios afundarem para aqueles que habitam no deserto, os babilônios. Então a gente vai lá e vê a Síria criando uma estrutura que depois vai ser tomada pelos babilônios ou caldeus, ok? Acompanhando aí? Então, o texto já dá um sinal de quem vai ser o principal oponente da Fenícia, que vai causar mais dor à Fenícia.
Eis ali a terra dos caldeus. Esse povo não existia até os assírios afundarem para aqueles que habitam no deserto. Eles ergueram as torres daquele lugar, erigiram os palácios dali, e ele a levou à ruína. Gemei vós, navios de Tarsis, porquanto a sua força está devastada. E acontecerá naquele dia que Tiro será esquecida 70 anos. Muito parecido, né, com a profecia sobre Judá. Judá vai ficar em cativeiro 70 anos também. Então, o que eu imagino é que quando os babilônios realmente invadem essas terras e chegam de uma forma avassaladora mesmo, tomando conta do mundo conhecido naquela época, vão tomar conta também da Fenícia. E a gente sabe que a última nação que eles vão tomar conta, se não me engano, pessoal, a última nação que a Babilônia vai tomar posse, vai conquistar, é justamente Judá, se não me engano. E daí em diante a gente vê o cativeiro de Judá é determinado para 70 anos. Depois dos 70 anos, a Babilônia ela vai ser destruída pelos persas, pelos medo-persas. Então, nesse momento, provavelmente, é o momento também onde a Fenícia acaba sendo tomada. Para mim faz bastante sentido. Fenícia é tomada primeiro, Judá é uma das últimas nações a cair, e depois que toda aquela terra ali é dominada, a gente vai contar 70 anos. Então aí o texto vai apontar, após o término de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Haverá uma certa libertação, mas o termo prostituta não me leva a pensar em algo bom. Não me leva a pensar em algo bom. Então, eles vão continuar sendo idólatras, eles vão continuar servindo aos falsos deuses, eles não vão reconhecer o Deus verdadeiro. Ainda não. Pega a harpa, vai de um lado para o outro da cidade, tu, prostituta, que tem sido esquecida. Por que tem sido esquecida? Não tem mais relevância, né? Era útil para mim enquanto você tinha um porto. Ah, você não tem mais nada que me interesse, vai ser esquecida das nações. Faze doce melodia, canta muitas canções, para que provavelmente tu possas ser lembrada. E acontecerá após o término dos 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela voltará ao seu aluguel e cometerá fornicação com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. Ela voltará à prática do seu comércio, vai viver em busca de riquezas, da prosperidade. Lembra, o texto falou há pouco da cidade mercantil, né? A cidade comerciante. Já é cidade e ainda vive para o dinheiro, das coisas que desagradam a Deus, tá certo? E aí ele fala que ele vai ter a libertação da Babilônia, vai sofrer a libertação da Babilônia, e vai ter um tempo para respirar e vai voltar aos seus comércios. Cometerá fornicação com todos os reinos do mundo. Quando você imagina fornicação, a gente imagina atos sexuais não permitidos. Mas, como a gente está falando de uma prostituição espiritual, esse comércio é justamente essas trocas tão simplesmente por dinheiro. Como é o nome mesmo daquele Deus? Mamon, né? O Deus do dinheiro, Deus da riqueza. E sua mercadoria e seu aluguel serão consagrados ao Senhor. Não serão acumulados nem estocados, porquanto sua mercadoria será para aqueles que habitam perante o Senhor, para que se alimentem adequadamente e para vestuário
durável. Eu achei isso aqui muito legal, muito interessante, porque ele está dizendo o seguinte: vocês vão acumular suas riquezas, mas vocês não vão usufruir delas. Elas vão acabar sendo destinadas a um povo que serve ao Senhor. Não sei exatamente em que momento, mas o único povo que eu vejo que serve ao Senhor depois do cativeiro é Judá. Judá. Não sei se de repente também ah, Ciro vai usufruir de alguma forma, pode ser que sim, porque Ciro acaba sendo também um servo de Deus, ok? Ele vai ser constituído como servo de Deus, pode ser que sim. Mas o que interessa é que eles vão correr atrás das riquezas, mas não vão usufruir de nada disso. Texto pequeno, como eu falei, bem conciso, e eu gostaria de ouvir o que vocês entenderam, o que ficou aí para vocês. Depois eu vou dar minha opinião, pessoal, a respeito. Gente, eu estava com a imagem aberta, não vi aqui. Nossa, vocês falaram pra caramba no chat. Isis, né? Vamos lá. Tsunami. Não, isso com certeza não foi tsunami que destruiu, tá bom? Foi justamente as guerras. Sempre era levantado um povo para abater um outro povo. Sempre era isso, sempre acontecia assim. E quando esse povo que foi levantado conseguia, né, fazer fazer a sua obra com perfeição, vamos dizer assim, eles acreditavam que era por conta deles, as capacidades deles, né? Aí vinha Deus e abatia com outra nação, que achava que era a mesma coisa. Nossa, olha como a gente é forte. Até que chegasse o momento em que Deus deixava claro, através das profecias. Se não fosse através das profecias, não ia valer a pena. Como é que ia ser Deus realmente? Poderia ser apenas fruto de uma guerra. Mas Deus fala, não, vai acontecer isso, isso e isso. E é porque eu quero que seja assim. Diz aí, pessoal, quem comenta aí, fala aí, Maiana, comece. Eu fui ver as referências, porque tem outros profetas que também dão a mesma sentença, Amós e Jeremias. E Jeremias, no capítulo 26, ele fala que essa destruição toda sobre essa cidade foi porque eles se alegraram com a assolação que veio sobre o povo de Deus. Eles falam que bem feito. E também, no caso da prostituição, porque eles enganaram o povo. Ele fez aliança com Davi, e depois ele fez aliança com Salomão, e ele embarcou naquilo que era melhor para ele, né? Quando veio a miséria, quando veio tudo, ao invés deles se unirem, ele simplesmente gostou. Ou seja, se assolou aquele povo, ele já não tinha mais compromisso com isso. Então, diante disso do que Deus fala, fica aquele cuidado, né, de você se alegrar com a miséria do outro, quando o outro está passando por determinados problemas, situações. Muitas vezes a pessoa está passando porque está colhendo o que ela plantou, mas nem sempre é isso. Às vezes é o deserto que a pessoa está passando, às vezes é Deus que está permitindo que aquela pessoa passe por determinada situação para que no futuro ela possa ajudar pessoas no mesmo com o mesmo problema. É o deserto, é aquilo que a pessoa tem que passar para se fortalecer, para provar para Deus que Deus é importante. Que Deus é importante não porque Deus é importante, para mostrar para Deus que ela não ama ele só com palavras, só de boca, porque Deus fala que o povo adora de boca, mas o coração está longe dele. Então, quando você está nos seus problemas, no seu dia mal, todo mundo vai te virar vai virar as costas. E Deus ele vai ficar em silêncio. E o diabo vai fazer com que você pense que você está só e que Deus te abandonou. Mas se você está buscando a Deus por quem Ele é, porque você sabe que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro e a palavra dele Ele não vai voltar atrás, você vai permanecer firme. É aquele negócio que Deus fala que nunca mais ninguém vai olhar para você e dizer onde é que está o seu Deus, porque você resistiu a tudo isso e permaneceu firme. E essas pessoas não, no menor risco para elas, em qualquer dificuldade, elas se apoiam nos homens, se apoiam nos dinheiro, se apoiam na fortuna e a gente vê que nada fica, porque ó, os incêndios que tá tendo aí, praticamente do nada. O dinheiro acaba,
A 1, 2, 3 milhas, o povo dormiu rico e acordou pobre. Você vai se fiar em quê? Você só tem Deus. Eu gosto de usar aquele termo de Ananias, Azarias e o outro que eu esqueço o nome. Se perecer, pereci. Mas eu vou continuar. Pode quem quiser falar mal de mim, dizer que julgar, condenar. Mas quando a minha consciência está limpa, que é eu e Deus, e eu sei que no momento certo Deus vai se levantar a meu favor, eu não tô nem aí. Eu só peço a Deus força, não é nem força, é resistência. O pessoal fala, eu falo direto, gente, eu não tenho habilidade, assim, agilidade. Eu tenho resistência. Eu tenho resistência. Então, se Deus me der força, eu vou matar um bocado de gente estrangulada. Então, é melhor nem me dar força, é só me dar mesmo a longanimidade, não é isso? A paciência já tá bom demais, porque o que vier, eu suporto. Eu já suportei muita coisa quando eu não tinha Deus. E agora que eu tenho um Deus, eu não vou suportar. Eu vou sair da igreja porque alguém me olhou feio. Eu vou sair da igreja porque o pastor deu uma palavra que foi para todo mundo, mas eu estava vivendo aquele erro. Não, eu vou permanecer. E se a palavra foi para mim, eu vou me consertar com Deus. Se eu for injustiçado, ó Deus. Ultimamente eu nem peço mais Deus para fazer justiça. Eu só quero que meu coração se mantenha limpo e vou orar pela pessoa, para Deus limpar o coração daquela pessoa e fazer ela enxergar a verdade. Se ela tá com maus olhos, se ela não sei, se ela tá com raiva por algum motivo, ó Deus, limpa o coração da pessoa, porque eu acho que eu não valho isso da pessoa ir para o inferno. Como também não vale a pessoa a ponto de eu ir para o inferno. Então, esse povo aqui se perderam por besteira porque eles já conheciam o poder de Deus. E quando você conhece o poder de Deus e cai, é burrice. E era um povo que já tinha visto todo mundo ser destruído. Se é uma pessoa que é aliada minha, que eu dependo dela, entre aspas, porque às vezes não é depender do que eu posso oferecer, financeiramente falando. É o apoio que eu posso dar em outros termos. Se a pessoa caiu, eu fiquei feliz. E quando for a minha vez? Eu estou mostrando que eu não sou de confiança. E como que tem outras pessoas que vão se aliar com um tipo de gente desse? É mais burro do que os primeiros, porque os primeiros foram inocentes, os segundos já vão sabendo do que aconteceu. Então, é se colocar no lugar do outro. Poxa, aconteceu isso com fulano, fulano saiu da presença de Deus, fulano foi reprovado numa prova. Poxa, mas e se eu tivesse no lugar de fulano? Porque julgar fulano, julgar o fulano fora no contexto que você está vendo tudo é fácil, mas você sabe o que aconteceu? Lá você fez a sua parte. Então, não é nem se alegrar o certo ou errado, é pedir a Deus para ter misericórdia. Principalmente da gente, ó, Deus tenha misericórdia de fulano, mas tenha mais de mim para mim não passar por isso ou ser reprovado nos mesmos erros, porque às vezes a gente cai em erros que outras pessoas já cometeram, pessoas que estavam do nosso lado. O problema de tudo é a autoconfiança. É a autoconfiança de achar que não vai acontecer comigo. Igual naquele filme da Rizzo Grace, é que eu não sei o nome dela. Acho que é A Culpa das Estrelas, alguma coisa assim. Acho que é A Culpa das Estrelas. Que o menino bota o cigarro na boca e diz que ele tem a resistência de não fumar, mas fica ali mostrando para o cigarro quem é que domina. E eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, era certo. Era certo. Você acha que você domina, mas uma hora, num vacilo seu, você olhou para o lado assim, piscou, esqueceu? Pronto, você já acendeu ali o cigarro, você já bebeu, você já se prostituiu. E por quê? Porque não vigiou, porque você achou que você era autossuficiente para subjugar o pecado. E enquanto Deus diz que você tem que correr. Seu áudio está fechado. Sim, você falou aí uma coisa interessante, que eu parei, inclusive, para pensar agora. Você falou, pô, ele devia ter aprendido com os erros dos outros. Mas se a gente for ver, de verdade, Tiro provavelmente foi uma das primeiras nações a ser destruída, porque ele fala que quem vai destruir é justamente a Babilônia. E no final de tudo, quem vai dar o golpe de misericórdia vai ser a Grécia. Então, eles não tinham visto muitas coisas assim. Talvez sim com a Síria.
hum, que foi a primeira nação a ser sentenciada. Meu Deus, não foi a primeira nação a ser sentenciada, mas uma das primeiras grandes nações, a primeira grande nação, primeiro grande império a ser sentenciado por Deus. Então, não tinham muitos erros, vamos dizer assim, dos outros, no sentido de deles verem a concretização das profecias. Porém, eles tinham visto o crescimento de Israel. Israel, aí sim. O crescimento de Israel. Israel, ainda quando Israel era realmente a nação unida, tá certo? Quando Israel ainda é um reino unido sob Davi e sob Salomão. E os grandes potentos que Deus fez dentro de Israel. Só o fato de Israel entrar em Canaã e fazer com que inúmeros povos, inúmeros, pessoal, não sei quantos povos tinham lá, mas seguramente mais de 10. Era Jebuseu, era não sei o que, um monte de que eu não vou nem lembrar agora. Mas, enfim, os povos cananeus eram muitos. Eles foram lá e foram dominando um por um. Vou repetir, eles não destruíram, né? Tentaram manter a paz com esses povos, eles eram uma grande bobagem. Mas, enfim, e mesmo que a gente pensasse assim, não queria matar, pelo menos expulsasse da terra, ó, vai viver no outro canto, vai lá para o deserto do Sinai, vai procurar outro lugar para ficar. Mas aqui Deus me deu. Né? Não, quiseram fazer uma parceria lá com eles, enfim. Pô, enfim, só o fato deles chegar, uma nação estranha, que era nada, escrava no Egito, chegar lá e tomar conta de toda aquela região, pô, era de eles botarem assim a cabeça para pensar, o Deus de Israel realmente é o Deus. Né? E nesse ponto, eles não estavam alertas para isso, né? Estavam como cegos espirituais. Fala aí, Maia. E ainda tem o fato, né, que Israel ele não dominava nada. Era um povo fraco, como a senhora falou, e o próprio Deus é quem vinha sustentando. Então, poxa, se eu sei que mesmo com os meus erros, Deus me perdoa, eu sei que eu não tenho nada, Ele vai me sustentar, como Ele tem provido muita coisa. É loucura eu deixar de crer nesse Deus para crer em outros deuses, me prostituir. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E assim mesmo o Espírito Santo só entra se eu deixar. Os outros não. Vacilou, eles vêm com falanges, miríades de miríades, e Deus não, Deus é educado, Deus não faz nada e depois o povo quer culpar Deus. Ele vai, ele vai fazer com que essas nações ajunte para depois ele dar para quem o serve. Ou seja, quando você é fiel a Deus, você não tem que se preocupar nem com isso, porque uma hora ou outra Deus vai prover. Não é uma hora ou outra que você vai descansar, mas no momento que você mais precisar, Deus vai enviar de onde você menos espera. Ainda que não tenha visto muita coisa, mas ter libertado Canaã, tem conquistado Canaã, mas o que Deus fez no Egito? O que Deus fez no Egito? Deus mandou 10 pragas. E por aí eles já sabiam, ó, não mexa nos queridinhos de Deus. Não mexa. Você não sabe, porque ainda no meio que no meio dos queridinhos tinha aquelas pessoas rebeldes, mas também tinha os que buscavam manter a comunhão com Deus. Tinha aqueles que faziam de tudo para viver reto. Então Deus ainda poupava por misericórdia daquelas pessoas. E ainda que você fuja, quando você mexe com quem você não deve, você não está mexendo só com a pessoa, você está mexendo com quem protege aquela pessoa. Você pode ir para o fim do mundo, que ele vai atrás, como ele mesmo falou. Vocês podem ir para Chipre, não foi? Algum lugar lá, você pode ir, mas você não vai ter paz. Então, hoje em dia, eu não me preocupo tanto com a minha vida. Assim, certas questões que eu não posso fazer nada, porque eu sei que no momento certo, Deus vai agir. E se ele não agir, ele também vai continuar sendo Deus. Porque o meu desespero não vai fazer com que a situação se resolva. Eu ficar murmurando também não. Se bem que às vezes a gente não quer resolver o problema, quer só reclamar tá tudo certo. Depois a gente vai lá, ó Deus, perdoa, mas agora eu só quero botar para fora.
Não é nem que a pessoa vai murmurar, não, a pessoa quer colocar para fora. Mas Deus ele vai entender até nesse momento, porque a gente é carne. Não é que a gente vai se valer disso para ficar murmurando, não, ó Deus, aconteceu isso, 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 nesse momento eu tô assim. Então eu quero que o Senhor venha e me sustente. E ele vai sustentar, você vai ter paz no meio do inferno. Dona Milene, Seguindo isso que Baiana, a Sara estava falando, a gente me lembrei que a Fenícia roubou a Arca da Aliança. Eles sentiram o poder de Deus também na pele. Então, assim como o Egito, assim como aquelas outras nações próximas ali de Israel, viram o crescimento, viu a proteção, como a Maina falou, os queridinhos de Deus, eles também conheciam o poder de Deus. E eles viram, vamos dizer assim, tem a profecia estava ali para eles, eles foram destruídos, era a soberba, de novo aqui está o orgulho, está a soberba, várias características que a gente está vendo aqui nas nações que se aplicam aos dias de hoje individualmente, né? As pessoas também tiveram as nações da mesma forma, mas a gente falando pelas pessoas também, o orgulho, a soberba, achando que é maior que Deus não existe, que nós é, que nós que somos, que nós podemos fazer qualquer coisa, independente de Deus, que Deus não existe, mas aí há sempre a prova, e o que mais me chamou a atenção é que após a ruína, eles tentaram voltar para aquela situação de que eles eram, né, que dominavam, que era o centro do comércio, ou seja, a pessoa viu onde foi sua queda, digamos assim, né, ou não tenta nem analisar onde foi sua queda, mas só quer buscar a glória do passado, né? Não se arrepende mesmo, é uma dureza de coração absurda. boa, excelente comentário. Excelente comentário. Eu nem tinha atentado para isso, mas de fato, eles são abatidos por Deus. Deus diz por que que eles são abatidos, por causa da arrogância deles, por causa do comércio deles, por causa do vazio deles de buscar só o dinheiro. E assim que eles têm a oportunidade, eles voltam para as mesmas práticas. Mas eu creio que quem roubou a arca foram os filisteus, né, pessoal? Agora você colocou dúvida na minha certeza. Se foram os fenícios ou os filisteus, eu acho que foram os filisteus. Mas, enfim, de qualquer sorte, essa reflexão aí é muito interessante. A, a, a estupidez, dureza do coração, é burrice mesmo, né, velho? Burrice. Acaba voltando a fazer a mesma coisa. E Deus, ele deixa claro por que isso está acontecendo, né? É no verso 8. Verso 8, não, verso 9. Para manchar o orgulho de toda a glória e para trazer em direção ao desprezo todo o honrado da terra. Tem uma versão que fala de uma forma mais clara. O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda a beleza e humilhar os mais nobres da terra. O orgulho, a arrogância, provavelmente tem avareza junto, né? Vaidades, aquele vazio de quem vive pelo dinheiro. Vazio. Dona Cida, fala aí, Dona Cida. A senhora acabou de falar o que eu ia falar. Oxe, vem com essa conversa, vem. Era assim, a avareza, né? A arrogância, a falta de humildade. Eu ia falar isso, dona Lília. Tô de olho na senhora, viu, Dona Vera? Eu ia. Martiane. Martiane dormiu? Dormiu, aí dormiu pesado, velho. Mãe de ver, Isis. Dormiu. Eu tô, assim, abismada o quanto esse texto é atual. E como a gente consegue colocar na vida de tantas pessoas, não julgando, mas entendendo o porquê de. E eu fico até com medo, né, de achar graça, porque eu acho graça em tudo, né? Mas de tá vendo, tá colhendo, sabe? Eu tenho esse medinho aí de olhar para os exemplos do outro como exemplo para eu poder vigiar, não para me vangloriar ou me orgulhar de.
mas você entende o porquê da vida da pessoa estar assim, estar assado, pela sua teimosia, por achar que pode confiar em si, nas suas capacidades, no seu dinheiro, nas coisas que lhe dão segurança. Isso é o maior erro. E aí você vê uma pessoa que você fala de Deus e ela te rebate com outros versículos. Ou então, teve um caso, a gente tem que falar, né? Dar exemplos. Diz, não, homem, acho que eu falei com vocês, eu não gosto de homem crente, porque eles são muito machistas. Machista, não sei o quê. E sempre foi nisso aí, sempre. E hoje está numa vida de. Exemplo, né? Querendo se matar de uma pessoa tão capaz, tão segura de si, cheia de depressão, cheia de coisa. Cadê sua segurança? E outros exemplos. A gente consegue ver muito. A gente estava falando outro dia aí dos pastores que saíram para fazer seus próprios ministérios, não porque achavam que o ministério que estavam errado, mas porque se achavam tanto. Não, eu sou melhor. Eu tenho capacidade de fazer uma igreja maior, melhor, um ministério melhor, do jeito que vocês fazem, para mim não interessa, eu vou fazer do meu jeito. Então, atraindo para si o castigo de Deus. Não a ira de Deus, mas o castigo mesmo, porque é consequência. Deus disse que ele amou, ele deixou a Bíblia e mandou a gente levar a palavra, falar do seu amor, a gente fala, refala. Tem filme, tem tudo. E as pessoas ainda se acham, se acham capazes de falar mal da Bíblia, falar mal do cristão. E não entendem que estão atraindo para a sua vida essas profecias. E a gente pode fazer o quê? Tem que passar. Porque você não consegue, além de ser o plantio, vem de Deus. E se elas estão na mão de Deus, quem é a gente para tirar? Mas eu me surpreendi. A gente tem que falar, né? Me surpreendi de um colega de faculdade que outro dia eu estava pregando para ele, outro dia, dizendo: meu filho, não lembre do dia mal, porque esse dia vai passar. Não se apegue a esse dia ruim. E ele super para baixo. E hoje eu vi no status dele, ele é bispo. Bispo! Eu acredito que bispo é um crescimento de vida com Deus. Eu Então você acho, tá, né? então você já está no nível Eu bispo, vejo né? o meu exemplo de bispo é de Pedro. Você já está no nível Não, bispo. eu tenho a minha humildade, eu tenho humildade e tenho ciência. Você entende bispo? Como assim? Eu acho que bispo era um crescimento de vida com Deus. Não sabia nem que era pastor, já é bispo. Ele está traindo para si coisas ruins. Tem certeza que é isso tudo aí? Está traindo para si toda essa responsabilidade? Porque, como diz o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas eu torço, sinceramente, que não seja o que eu estou imaginando, que esteja arrebentando, que o ministério dele seja 100%, que não seja o amor a mamon, o interesse financeiro. Porque hoje o cristão, ele é um nicho de mercado. Quando o cantor não se dá bem, não consegue crescer no mundo, ele vira gospel. E aí faz sucesso, ganha dinheiro, mas está atraindo para si todas essas profecias de colheita, de colheita mesmo, de mexendo com coisas que são de Deus. E aí, quando acontece, aí a gente entende o porquê de. Então, assim como os profetas, né? Tem muito profeta aí profetizando um monte de coisa. Mas a gente vai saber quem é quem na hora, se vai, se vai acontecer ou não, se vai refletir na vida ou não. Que não adianta a pessoa falar, mas a sua vida tem que refletir. Toda essa luz que você fala, que você emana, tem que refletir na sua vida. E do tsunami, eu achei aqui acho que a partir do 11, na minha versão, o Senhor levantou a mão para castigar o mar. Eu imaginei que tivesse sido um tsunami, alguma coisa assim, que derrubou os reinos.
e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom: pobre cidade, tão perseguida, pare de se divertir, mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Foi nessa parte que eu achei que tinha sido um tsunami. Será que foi um tsunami, um evento natural que bagunçou, derrubou todo mundo, derrubou portos? Deu uma viajada nisso aí. É isso. Ah, outra coisa, e falar que Maiana tá linda. Arrasou na make, arrasou do penteado. Eu tô aqui admirada com sua beleza, arrasou. Tá apaixonada. Tá apaixonada. Mulher apaixonada fica assim, muda logo. É verdade. Ali pela senhora. Meu coração está voltado para Jesus. Obrigado, Tá, Ives. tá Dona Maria apaixonada? também. Tá apaixonada? É, a gente, voltando aí, eu fiquei remoendo aqui o comentário de Milene. Essa ideia de você acabar voltando às mesmas práticas, não tem jeito, né? Falar igual a isso, tem que falar, tem que falar. A Andressa, pessoal, quando ela abandonou o mundo, serviu a Jesus, voltou para o mundo, e a gente está vendo que cada dia ela está pior, né? Chegou ao ponto de ir para o mundo, se envolveu com um rapaz no mundo, num prostíbulo, fez um programa, engravidou, teve o filho desse rapaz, foi morar dentro de um prostíbulo com esse filho. O cara acabou tirando a paternidade ou a maternidade dela, né? Acho que ele conseguiu a guarda da criança, mas hoje ela está num patamar tão baixo, tão vulgar, tão desgrameiro, cara, que é isso aí que Isis colocou aqui. Quem está fazendo hoje as fotos, as filmagens dela é o próprio filho. Rapaz, eu acho isso tão pesado, velho. Você vê a nudez da sua mãe e com certeza em poses, em cenas muito constrangedoras. Você vê sua mãe naquele negócio. E chegou um ponto tal que ele comentou, não sei agora com quem, que mal há nela estar se prostituindo, fazendo isso. Se dá um bom dinheiro, por que não? Inclusive, ele estava cogitando a possibilidade. Não, se me pagarem bem, eu estou dentro. E, gente, ela nunca fez isso, né? O menino dela deve ter o quê? 18 anos agora? Né? Ela nunca fez isso com o menino, né? Tentava preservar o menino dessas coisas. E ver o nível baixo que ela está chegando, né? Então, Tiro acaba fazendo a mesma coisa. E com certeza, essa ideia da gente se afastar de Deus e voltar para o lamaçal é cada vez pior, né? De modo que o último estado vai ser muito pior do que o primeiro. Muito pior, né? Talvez se ela não tivesse nem sido liberta, se ela tivesse simplesmente seguido a vida dela e Deus aparecesse na vida dela um outro momento para que ela realmente tivesse mais sabedoria e se convertesse, talvez tivesse sido melhor. Mas, enfim, sabe por quê? O grande problema dela? Busca pelo dinheiro, busca pelas riquezas, busca pela fama, pelo reconhecimento dessa terra. O orgulho, a vaidade e o vazio de Tiro, que está sendo castigado. A gente vê Deus falando a mesma coisa sobre a Babilônia, né? Eu vou abater o seu orgulho, a sua vaidade. A mesma coisa, pessoal, a mesma coisa. Deus resiste ao soberbo, né? São, são comportamentos, procederes do ser humano, de uma nação que afasta, repele Deus e aí sofre as consequências. É triste. O caso dessa mulher está ficando cada vez pior. Daqui a pouco ela vai pensar em suicídio, hein? Daqui a pouco ela vai pensar em suicídio, porque ela não vai ver saída para tanto mal que ela está fazendo. Porque uma hora, né, a gente está vendo nesse momento que ela confessou com os lábios dela que ela está bem, que ela sabe que ela está salva. Nesse momento ela está salva, porque Jesus é amor.
Deus é amor. Mas um momento, cara, Satanás vai tirar essa trave que está nos olhos dela. Ela vai ter consciência, rapaz, a consciência dessa mulher vai perturbar tanto, tanto, que ela vai se ver numa condição muito difícil de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, ou realmente pensar em algo pior. Ok, meninas, a gente tem tempo para mais um comentário. Dona Maria, quer acrescentar alguma coisa, Dona Maria? Olha, eu concordo com tudo que vocês disseram. E eu acho que, na verdade, a preocupação maior não é tanto ser salvo, é manter a salvação. Entendeu? Porque você vê exemplos como o de Andresa, tem vários. Tem bispo, pastor, sei lá, gente. Tanta gente que a gente diz assim, poxa, é de Deus, e de repente você vê cair e cair num lamaçal tão grande que nem ele tem percepção disso. Ele acha que ele está na boa, que ele está de boa. Entendeu? Que a gente é que é careta, que é idiota, entendeu? Que continua seguindo a Cristo. Ele não. Eu já vi aí, que eu não gravo o nome não dessas coisas, mas eu já vi vários vídeos de pessoas dizendo que era pastor, que era padre, enfim, que tinham uma comunhão com Deus e que de repente, meu Deus, você vê o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Às vezes homossexualismo, prostituição e tanta coisa. E você diz assim, como é que essa pessoa foi ungida um dia? Como é que essa pessoa teve o Espírito Santo um dia? E a gente tem que ficar alerta e nos guardar para isso. Essa é, sei lá, a lição que eu tiro daí. Que Deus está sempre alertando e nesse dia, hoje, dentro dessa reflexão, é o nosso alerta. Não pense que você é muita coisa, porque você é obreiro, pastor, bispo, né? Não pense que você é maravilhoso por isso nem por aquilo, pelo contrário, né? Pense em ser humilde, saber que você não vale nada e procurar melhorar. Sempre melhorar. E como disse Maiana, às vezes reclamar, meu Deus, por que isso? Mas depois, não, Deus, deixa pra lá. Foi só um momento, vou tocar minha vida. Porque é isso que importa, é tocar a vida com Deus. Ok, Martiane. Posso falar antes? Pode, Maiana, vá. Dona Maria fez uma pergunta aí, né, que a gente olha para essas pessoas e nem imagina que um dia essas pessoas foram de Deus. Mas o diabo, quando ele consegue tirar alguém da presença de Deus, ele faz a pessoa ir contra tudo aquilo que ela condenava. Ele faz com que a gente não, tá amarrado no nome de Jesus. Faz com que essas pessoas percam a semelhança, né? Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o diabo faz de tudo para tirar a gente da presença de Deus e tirar a nossa aparência de Deus. Andressa é um caso longe, mas a gente tem no nosso meio pessoa que estava aqui com a gente e não saiu ainda da igreja, mas fala que as pessoas que a pessoa da igreja não presta. Ah, quer o marido, quer uma esposa. Ah, não, a pessoa da igreja não presta. Pô, você está na igreja. Você quer trazer quem está no mundo, sendo que nem você está completamente dentro da igreja, já é de se pensar. E se eu estou numa igreja e eu digo que o cara para mim não está dentro da igreja, peraí, alguma coisa errada é comigo. E graças a Deus que Deus não deixa, né, para não perder tantos. A gente já tem que cuidar de tantos e ainda ter que perder mais, porque a gente tem perdido. O diabo tem feito isso. Tem dado uma baixa tão grande. Tem coisa que eu creio que é o Espírito Santo fazendo a limpa. Quando sai um pastor, sai alguém, dependendo do cargo, o Espírito Santo estava fazendo a limpa. Estava ali, estava enganando o povo, Deus cansou. Mas tem outras pessoas, no caso de obreiros, que sai por besteira quando você vai conversar, eu saí por causa da vida financeira, eu saí por causa disso, saí por causa daquilo. Foi o diabo. Foi o diabo e por besteira você perdeu a presença de Deus, por besteira você vai perder a unção,
e ainda vai perder a semelhança, porque a pessoa, quando ela sai da presença de Deus, quando ela não está bem com Deus, você vê na cara dela que a afeição muda na hora. Então, é isso, o diabo vai fazer com que a pessoa volte ao vômito, como ele fala lá do cachorro que volta ao vômito. Você vai voltar e vai voltar pior, porque a intenção do diabo é desgraçar com sua vida. Antigamente ele ainda deixava você lá fazendo mal, para te humilhar. Hoje em dia não, porque ele sabe que a pessoa tem a oportunidade de ser salva e vai lá e já corta as chances dela. Tem pessoas que não têm nem tempo de se arrepender. Eu tenho medo disso, viu? Fala, Martiane. Só para reforçar, eu tinha meditado já tem alguns dias nessa palavra. Quem quiser abrir, está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, no versículo 9 e 10. Eclesiastes 1, 9, 10. Diz o seguinte: posso ler? Pode. Seguinte: o que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. E essa palavra foi de um homem muito sábio, né, Salomão. E na sua sabedoria ele pôde ter um entendimento, né, que tudo que aconteceu, na verdade, é uma repetição de coisas já passadas. E se a gente olhar hoje em dia, tudo que a gente está vendo hoje já aconteceu, né? Não é nada novo. Se não aconteceu, está escrito na Bíblia que vai acontecer. Então, quando vier acontecer, também não vai ser novo, não é novidade, porque está escrito que vai acontecer. Então, quando a gente vê e a gente medita na palavra de Deus, a gente percebe, né, que a gente não pode deixar de praticar ela, porque, ou seja, já está tudo escrito, né? E outra coisa também que me chama a atenção, a gente tem que ver, a gente olha na Bíblia erros e acertos. Então, a gente tem que ver esses erros e não cometer, e a gente tem que ver esses acertos e procurar acertar também, né? Trazer isso para a nossa vida, porque a gente está vendo muitas coisas, a gente está vendo muitos escândalos, a gente está vendo muitas apostasias, e para que nada disso atinja a nossa fé e nos escandalize, a gente tem que viver a palavra 100%, né? A gente tem que estar meditando e a gente tem que criar raízes, né, na palavra, no Senhor Jesus. Você vê que tudo na Bíblia tem um manual, né? O apóstolo Paulo foi um dos primeiros a dizer, aprofundar isso, sobre a gente estar enraizado no Senhor Jesus, sobre a pedra fundamental ser Ele. Ele disse todas essas palavras. E se a gente fazer mergulhar profundamente, a gente vai ver, ele também falou, né, que já existiam aqueles que começaram na fé e terminaram na carne. Então a gente vai ver que isso tudo já acontecia já de muitos e muitos, muitos anos atrás. Mas a gente tem que pegar isso, olhar para esses erros e não cometer, e olhar para os acertos e procurar fazer certinho para a gente continuar na fé. E é isso que eu queria trazer para vocês. Beleza, meninas. Então, hoje a gente falou bastante sobre orgulho, vaidade e perseguir a glória desse mundo, né? Então, isso afasta a gente de Deus. Vamos encerrar aqui a nossa meditação. Deixa eu ver aqui. Ah, Martiane, faz aí a oração final, Martiane. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua santa presença e te agradecemos, meu Deus, por esse momento, por essa meditação. Te agradecemos pelo Senhor, meu Pai, e ainda ter a liberdade de falar conosco, meu Pai, porque nós nos colocamos aqui, na tua disposição para te ouvir,
Meu Deus, nós nos colocamos aqui, meu Pai, tivemos um dia e tanto, nós nos demos, meu Pai, nós servimos, mas nós tiramos esse momento, meu Deus, para te ouvir e te agradecemos porque o Senhor falou, meu Deus, com cada um de nós. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, meu Pai, nos avivar, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, a cada dia nos dar a tua direção, ter liberdade, meu Deus, em nossas vidas, porque o teu espírito é isso, meu Pai, onde está o teu espírito, aí há liberdade. O Senhor tem liberdade, meu Deus, para falar, para ensinar, para repreender, meu Deus, para mostrar onde tem que mudar, para dizer, meu Deus, onde precisa melhorar. Meu Deus, é isso que é o teu espírito. Onde há o teu espírito, há liberdade, meu Pai. E nós, meu Deus, te agradecemos também, porque o Senhor tem, meu Deus, liberdade, meu Pai, no nosso meio, neste momento, nesse grupo, meu Pai, onde o Senhor nos separou, meu Pai, para fazer a tua vontade, para nos tornar, meu Deus, pessoas diferentes, meu Deus, pessoas melhores, pessoas, meu Deus, capazes, meu Deus, de te servir, fazer coisas diferentes, meu Deus, para chamar a tua atenção. O Senhor sabe, meu Deus, que o Senhor pode contar, meu Deus, com a gente. Oh, meu Deus, nós te pedimos também por cada uma, meu Pai, de nós, das tuas companheiras. Eu peço, meu Deus, pelas tuas servas, meu Deus, eu não sei o que elas têm passado, eu não sei o que elas têm enfrentado, mas de uma coisa eu sei, meu Deus, porque está escrito, meu Pai, que toda tribulação, meu Deus, ela traz, meu Deus, experiência, meu Deus, e ela traz também esperança, meu Deus, ela faz, meu Deus, com que nós sejamos aprovados, meu Deus, provados e aprovados pelo Senhor. Na verdade, provados, meu Pai, porque aprovados ou reprovados, meu Deus, quem diz isso é a gente, meu Pai, através das nossas atitudes. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, meu Pai. Eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só.